Oi, meu nome é Lucas Soares, sou professor auxiliar aqui do Face Educa, também monitor. E como o professor de vocês teve um pequeno probleminha, pediu para que eu gravasse essa aula para vocês. Então vamos lá aprender sobre esferas, assuntos de geometria espacial, tridimensional. Vamos lá, vamos tentar ser objetivo, mas ao mesmo tempo entender todas as partes, não ter problema nenhum. Vamos lá. Primeiro a gente vai trabalhar a definição da esfera, o que seria ela, para deixar tudo bem mais claro. Eu acredito que é sempre mais fácil quando a gente já tem a base bem estabelecida. Depois a gente passa para área e volume, um assunto bem interessante. Fusos e cunhas, que nada mais é que uma extensão da área do volume, e fazer alguns exercícios. Muito bem. O que é uma esfera? Acho que o primeiro ponto é a gente pensa sempre que é uma bola, né? Uma bola de futebol, de tênis, de vôlei, mas é uma bola. Mas se essa pergunta fosse tão fácil de ser respondida dessa maneira, eu não precisaria estar aqui, a gente não precisaria estar tendo essa conversa, e vocês sabem muito bem de que, no fundo, a gente precisa sempre questionar mais, para não ter nenhuma dúvida, para a gente não cair em pegadinha, não cair em exceção. Então vamos um passo de cada vez. Aqui a gente tem uma circunferência, que nada mais é do que a borda de um círculo, né? É um círculo não preenchido, de raio 1, começa aqui, raio 1, tudo bem. Então, o que é a circunferência? Ela nada mais é do que o conjunto de todos os pontos, a partir de uma origem, que tem uma distância equivalente ao raio. Ou seja, aqui a gente tem o raio 1, né? Então, todos os pontos que estão a uma unidade de distância formam a circunferência. Dessa mesma forma, o círculo, você só preenche essa circunferência, não é mesmo? Então, em vez de ser todos os pontos a tal distância, são todos os pontos menores ou iguais ao raio. Ou seja, todos os pontos que estão aqui e aqui para dentro. E aqui está. O que é, então, essa esfera? A esfera é o conjunto de pontos do espaço, cuja distância ao ponto fixo O é menor ou igual ao raio R. Ou seja, basicamente ela é um círculo, só que a gente expande essa noção do plano para o espaço, ou seja, não está mais só para cima ou para baixo, para a direita ou para a esquerda, a gente está olhando em todas as direções que a gente consegue aqui em 3, né? Então, basicamente é isso, todos os pontos a uma distância menor ou igual ao raio a partir de uma origem. Muito bem, vamos à primeira parte. Se eu tiver uma espécie de serra, uma faca muito bem afiada e eu tiver uma coordenação motora muito boa, sempre que eu cortar um círculo, cortar uma esfera, eu vou obter um círculo. Você consegue ver aqui um círculo. Toda vez que eu cortar, vai ter um círculo. E se eu cortar aqui em cima, ele vai ser maior, quer dizer, menor. Se eu cortar aqui embaixo, também vai ser menor. Se eu cortar no meio, ele vai ser um círculo máximo. Ele vai ter o maior tamanho possível dentro daquela esfera. Mas além disso, se eu considerar toda a parte que eu cortei, eu crio uma seção da esfera. Eu posso sempre dividir ela em seções. Com a ajuda de um pouquinho de geometria plana aqui, a gente consegue ver que essas seções nada mais é... Você consegue manipular essas informações a partir do teorema de Pitágoras. Então você vê aqui é o seu raio, certo? A distância entre esse ponto e esse. Aqui é uma altura na qual você realiza esse corte. E aqui é o novo raio do círculo. Então aqui é a primeira fórmula que a gente tem. Está com um pouquinho de uma qualidade um pouquinho ruim. Mas basicamente, que essa altura ao quadrado mais o novo raio ao quadrado é igual ao raio da sua esfera inicial. Essa é uma relação até que importante e que ela é um pouco natural. A partir do momento que você tem bem estabelecido o teorema de Pitágoras, a manipulação de triângulos, você vê isso daqui, você só tem que lembrar que esse é um ângulo reto que você cria aqui e você pode então descobrir como características da sua nova seção só com informações que você já teria no exercício, por exemplo. Mas vamos então passar para nomenclaturas importantes, vamos conhecer bem esse círculo. Aqui a gente estabeleceu um eixo, né? Que nem na Terra a gente tem um eixo de rotação, que a gente estabeleceu um eixo, nossa esfera, com uma forma de base. Muito bem. A gente chama de polo, então, a parte da nossa esfera que toca esse eixo. A gente vê aqui, a gente então tem dois polos. Os meridianos são seções, são círculos, circunferências que tocam esses polos, que tocam esses eixos. Então você está vendo aqui, o eixo está aqui em cima, aqui embaixo.
meridiano ele passa por eles. Então você vai ter vários meridianos, basicamente que nem geografia. A gente pode trazer o mesmo conceito para cá. E na verdade trazer o conceito que a gente está aqui abordando para lá. Os meridianos, então, eles vêm aqui na vertical e cruzam os polos, ou os eixos. O Equador, lembra que eu falei que tem um círculo máximo, o nosso maior círculo? O Equador nada mais é do que a circunferência desse círculo máximo. Ele é um círculo, ou melhor, uma circunferência, que passa bem no centro aqui da nossa esfera, de maneira perpendicular ao eixo. E os paralelos são outras circunferências que são paralelas ao Equador, como o próprio nome diz. Pois bem, áreas e volumes. Vocês já conhecem, ou espero que conheçam, ou não faz mal a gente revisar, a área do nosso círculozinho. Pois bem, a esfera ela é parecida. A área dela nada mais é do que 4πr ao quadrado. Se a área do nosso círculo é πr ao quadrado, a esfera é 4πr ao quadrado. O volume, 4πr ao cubo sobre 3. Pois é, mas como é que decora? De onde vem isso? Pois bem, de onde vem, se algum de vocês interessar pela área de exatas para seguir numa graduação, com certeza vocês vão acabar encontrando no caminho de vocês em cálculo pelo menos algum exercício que te faça chegar nessa mesma conclusão. Mas, por enquanto, vamos focar nessas formas. Como é que a gente faz para decorar? Tem 4 pontos para decorar. Primeiro, a regra do 4. Você tem que lembrar que quando você está falando de esferas, você vai tratar com esse 4. É o ponto mais fácil de você decorar. Tenta sempre lembrar a fórmula das esferas, são as fórmulas do 4. Depois, a regra do 3. Você tem que saber diferenciar uma esfera da outra. Não adianta você ficar todo confuso. Onde que é 4/3? Onde que é só 4? Pois bem, a regra do 3 é basicamente: quando a gente fala de área, a gente fala em quadrados, em metros quadrados, em centímetros quadrados. Quando a gente fala de volume, são cubos elevados a 3. E é justamente quando tem o 3 na fórmula, quando a gente está elevando a 3, a gente vai ter um 3 aqui também. Então, basicamente, você agora só tem que decorar que é πr ao quadrado, πr ao cubo e que tem 4. O 3 ali você já sabe onde colocar, onde que tem cubo. Fazendo exercício é muito importante. É impossível a gente decorar, absorver qualquer assunto se a gente não souber como ele vai ser abordado, como a gente pode esperar ele aparecer. E o outro que eu recomendo sinceramente, foi usado bastante assim no meu período que eu tinha que decorar essas coisas. Existem muitas paródias de geometrias analíticas muito engraçadas e que acabam ficando na nossa cabeça. Eu recomendo bastante a gente usar. Então, lembrando, regra do 4, as esferas têm sempre 4 na fórmula de área e de volume. Regra do 3, onde você vai ser 4/3 quando você está elevando ao cubo, elevando à terceira potência. Fazer exercícios e dar uma olhada nessas paródias, vocês vão encontrar várias, alguma deve agradar vocês. Pois bem, próximo assunto, os fusos. O fuso, eu não vou prolongar esse assunto porque ele é muito simples, mas parece muito complexo. Olha essa figura toda cheia de marcações. Pois bem, vocês lembram dos meridianos? Vou até voltar aqui. Os meridianos, eles são círculos que cruzam seu eixo. Então, vamos supor que eu tenho círculos não, circunferências. Vamos supor que eu tenho 2 circunferências aqui, diferentes. Vocês veem que elas cruzam o eixo e elas se encontram. Se eu quisesse saber a área entre elas, tá vendo? Tem uma circunferência, outra circunferência, nesse caso só até metade. Mas se eu quisesse saber essa área, daí que vem o sentido fuso horário, nada mais que são fusos, ou seja, espaços entre circunferências chamadas meridianos, que ali é determinado um horário. Então a gente pode sempre trazer geografia quando está trabalhando em esferas, ajuda bastante. Então, basicamente, se você quiser saber como é que funciona essa área, como é que eu decoro, nada mais é do que a gente aplicar a fórmula que a gente tinha antes com as nossas formas diárias, com um pouquinho de regra de 3. Então aqui a gente tem 360 graus, né? Circunferência completa é igual a 4πr ao quadrado. E depois você vai ter, só que o ponteiro vai entrar na frente, mas você tem o seu ângulo, que é esse ângulo aqui, ó, que ele fica aqui. Basicamente que ele corresponde também ao arco equatorial, enfim, mas basicamente esse ângulo que corresponde a essa abertura aqui, ele
é a área do fuso. Assim, você chega na área do fuso com ele. Nada mais é quando você realiza uma pequena regra de 3, você chega nessa fórmula que é πr ao quadrado vezes o ângulo sobre 90. Ah, mas como faz isso? Basicamente, sempre pega então essa regra de 3, vai te ajudar bastante, mas se você passa esse 360 e o 4, quando você vai dividir, você vai chegar no 90. O A você vem para cá, não vai ter muito erro, só lembra, 360 graus, 4πr ao quadrado. Quando você tem agora um ângulo novo, né? Você quer saber só um pedacinho, você realiza essa regra de 3 e encontra a área do fuso, não tem problemas. Em radianos é até mais fácil, é só essa formulazinha, 2 ângulo r ao quadrado. Se você realizar essa conversão de ângulos de graus para radianos, você vai encontrar a mesma resposta, não tem problema. Pode ser um pouco confuso? Pode ser um pouco confuso, mas o importante é você não esquecer de onde vem. Talvez você não lembre exatamente a fórmula, mas se você lembrar que vem de uma regra de 3, se você conseguir olhar para sua figura e ver, beleza, eu só quero uma pequena parte, eu não preciso do todo, mas você ter a fórmula decorada da esfera como um todo, você vai chegar onde precisa, não tenha dúvida. As cunhas. As cunhas também não são nenhum segredo. Basicamente, vamos supor que a gente tem aquela mesma figura, aquela mesma formação, né? 2 meridianos, cortando aqui no eixo. Só que agora a gente tem toda a figura, a gente tem uma figura preenchida, um sólido. E aí como é que esse sólido é formado? Aqui a gente tem um semicírculo, né, pensa na lateralzinha dele. Lá atrás a gente vai ter outro. E aqui a gente tem nosso fuso. Então, se você quiser saber a área disso daqui, você teria algum problema? Eu garanto que não. Aqui você tem um semicírculo, lá atrás você tem outro. 2 semicírculos é um círculo só. Um círculo você sabe qual que é a fórmula, πr ao quadrado. O fuso você acabou de ver, ou se você precisasse, você ia saber de onde encontrar, aqui da regra de 3, ou então se você quiser decorar essa fórmula também não tem problema. Então quando você está procurando uma área, você não teria problema nenhum, você tem que olhar só como a figura é feita. É um círculo e um fuso. O círculo pode estar um pouco escondido, mas lembra que a figura é tridimensional, lembra que é espacial essa geometria. Pois bem, o volume da cunha é feito da mesma fórmula. Você tem 360 graus, a fórmula antiga que a gente tinha. Você pega a sua nova informação, o seu novo ângulo aqui, você aplica numa regra de 3 e você chega nessa fórmula aqui embaixo, ou a fórmula em radianos. Vou até deixar sair a apresentação ali, para que caso quem queira decorar, não tá aí tranquilo. Basicamente é isso. Então, questão Enem 2014. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui antes que a gravação acabe rapidinho. Uma empresa farmacêutica produz medicamentos em pílulas, cada uma na forma de um cilindro e com uma semisfera com o mesmo raio do cilindro em cada uma de suas extremidades. Basicamente é isso daqui que a gente está vendo. Olha, você consegue ver que aqui tem uma semisfera, aqui vai ter outra e no meio tem um cilindro. Essas pílulas são moldadas por uma máquina programada para que os cilindros tenham sempre 10 milímetros de comprimento, adequando o raio de acordo com o volume desejado. Esse medicamento é produzido em pílulas com 5 milímetros de raio. Para facilitar a deglutição, deseja-se produzir esse medicamento diminuindo o raio para 4 milímetros e, por consequência, seu volume. Isso exige a reprogramação da máquina que produz essas pílulas. Use 3 como valor aproximado para π. A redução do volume da pílula em milímetros cúbicos após a reprogramação da máquina será igual a... Voltei, pessoal. Eu preferi parar a gravação assim que eu acabasse de ler. Peço perdão, eu sei que tem sons de carros e motos passando, e de ter que parar a gravação antes que atingisse 15 minutos, mas é um problema tecnológico. Também ainda estou aprendendo, buscando coisas, tentando encontrar a melhor maneira e tudo. E eu tive que preparar essa aula um pouquinho correndo para poder trazer para vocês a tempo, para vocês estudarem conforme o cronograma já estabelecido. Pois bem, voltando para a questão. A empresa farmacêutica que faz as pílulas nesse formato aqui, peguei essa imagem justamente para ajudar a gente. Esse formato nada mais é do que, se você virar ele aqui, ó,
tem um semicírculo para cá, um semicírculo para cá, no meio deles tem um cilindro, e é isso que eles querem dizer. A parte mais difícil dessa questão é você conseguir visualizar isso daqui. A gente deu uma roubadinha aqui com essa imagem, mas você conseguir ler esse enunciado e você conseguir remeter a essa imagem aqui. Depois disso, é você conseguir analisar bem as informações que eles estão te passando. Então, basicamente, os cilindros sempre vão ter 10 milímetros de altura. A sua altura está fixa, ele já está te ajudando nisso. Só que o raio vai mudar. Você repara aqui, ó. Tenta virar, se precisar virar a cabeça não tem problema. Aqui, ó. O raio do cilindro não é o mesmo raio dessa semisfera. É o mesmo raio. Então, se a semisfera muda, primeiro que você já sabe qual o raio, se o raio de um é o raio do outro, já está te facilitando. Se o raio do cilindro muda, o raio da esfera também muda. Então, nada mais é do que você conseguir pegar aquela fórmula, você não vai ter um monte de variável, um monte de raio. Tá até que tranquilo para você. Qual que é a dificuldade? Visualizar. E o Enem, justamente, ele sabe disso, e é isso que faz essa questão tá aqui, ter sido aplicada. Muito bem. Esse medicamento produzido com 5 milímetros de raio, só que aí eles diminuíram para 4 milímetros de raio. No fim, o que eles estão perguntando? Quando você passa, aqui ó, qual é a redução em milímetros cúbicos? Milímetros cúbicos, a gente já falou quando a gente estava falando de decorar qual era a fórmula. Milímetros cúbicos elevado a 3 é volume. Eles querem saber qual que é a mudança de volume quando você passa de 5 milímetros de raio para 4 milímetros de raio. Lembrando, a altura aqui do cilindro sempre é 10. Vamos lá, vamos tentar. A gente tem duas semisferas, um cilindro. Duas semisferas, um cilindro. Ambos de raio R, que eu posso alterar, obviamente. Duas semisferas é uma esfera. Qual que é o nosso volume? 4 sobre 3 πr ao cubo. 4 πr ao cubo sobre 3, como você preferir falar. Um cilindro, πr ao quadrado vezes a altura. Muito bem, πr ao quadrado vezes a altura, como é que eu ia lembrar disso? Bem, se você não tiver dado branco, o que você vai fazer? Você vai tentar lembrar como que é um cilindro. O cilindro, ele é uma forma um pouco circular, não é? Porque a base dele, as duas bases, né, no caso, são círculos. Você lembra a forma do círculo? Já está aqui, ó, πr ao quadrado. O cilindro nada mais é do que um monte de círculozinhos quase infinitos colocados em cima do outro, em uma altura. Então a fórmula é literalmente isso, expresso para você. πr ao quadrado, o círculo, a altura do cilindro. Você multiplica um pelo outro, você tem essa fórmula no seu cilindro. Então se deu aquele branco, tenta sempre lembrar como é que é a fórmula. E lembra também que na geometria espacial a gente usa muito um terço, hein? Lembra muito que a gente divide bastante sobre 3. Isso acontece em pirâmide, em cone. Então tenta lembrar desse sobre 3 aqui. E principalmente tenta olhar para sua figura, ver se você consegue absorver alguma informação, trazer sempre para a plana, trazer para os seus triângulos, para os círculos que a gente trabalha muito mais, que parece muito mais fácil. Muito bem, vamos para a questão. Já temos nossos volumes aqui. O que é a pílula? A pílula não é duas semisferas aqui, ó, em um cilindro? A gente não chegou à conclusão que duas semisferas é uma esfera? Então a gente só está somando aqui, ó, o volume da esfera, o volume do cilindro. A gente sabe que o nosso raio inicial é 5, nossa altura é 10. Então aqui ó, a gente já vai para o volume inicial. Eu só coloquei aqui, ó, eu só peguei essa fórmula e coloquei as variáveis que a gente conhece. A gente sabe que o raio é 5, a altura é 10. Muito bem. 4 terços vezes 3, já pode cortar esses 3 aqui, ó. Você só tem 4 vezes 5 ao cubo. 5 ao cubo, 25 vezes 5, 125. 4 vezes 125, mais 3 vezes 25, mais 10, 1250. Eu não vou levar esses cálculos passo a passo, justamente tanto por conta do limite de tempo, para manter essa aula um pouquinho mais curta, quanto também para conseguir fazer de uma forma mais rápida para trazer esse conteúdo para vocês. O volume final também não ultrapassa muito essa lógica. Você simplesmente, agora você tem um raio diferente, o raio final é 4, sua altura do cilindro é a mesma, só esperar sair. Você tem ali a mesma fórmula, você só muda o raio, e você chega em 736.
Você lembra que a pergunta tava pedindo isso tudo, obviamente, usando π como 3, como já li no enunciado. Lembra que está pedindo qual que é a redução do volume? Muito bem, você tinha um volume maior, você foi para um volume menor. Nada mais, a redução nada mais é do que o volume inicial menos o volume final, que dá 514 milímetros cúbicos. Ou então, a alternativa é. Segunda questão, essa daqui é outra questão que você vai olhar, você vai pensar, poxa, melhor eu nem fazer. Mas vale a pena, eu juro. Para decorar uma mesa de festa infantil, um chefe de cozinha usará um melão esférico com diâmetro medindo 10 centímetros, o qual servirá de suporte para espetar diversos doces. Ele irá retirar uma calota esférica do melão, conforme ilustra a figura, e para garantir a estabilidade desse suporte, dificultando que o melão role sobre a mesa, o chefe fará o corte de modo que o raio R da seção circular do corte seja de pelo menos 3 centímetros. Por outro lado, o chefe desejará dispor da maior área possível da região que serão afixados os doces. Eu vou sempre recapitular isso aqui tudo, relaxa. Para atingir todos os seus objetivos, o chefe deverá cortar a calota do melão numa altura H, em centímetro, igual a... Pois bem, esse daqui ele te dá a figura, então a dificuldade tem em outro lugar. Vamos ver se a gente descobre onde que é. Muito bem, o que ele quer fazer? Ele tem um melão, ele vai cortar a base dele para ele conseguir apoiar, e ele vai espetar os doces na superfície dele. Você consegue imaginar essa ideia que o enunciado está querendo te passar? Muito bem. O que ele quer fazer? Ele quer que esse raio aqui da base, esse R aqui, ele tenha pelo menos 3 centímetros, mas que ainda você tenha a maior área do restante da sua esfera, depois que você cortou. Como você chega nisso? Pois bem, se esse raio, quanto maior for esse raio, mais ele vai se aproximando aqui do nosso círculo maior, né? Então, é um perigo. A gente quer sempre ter uma maior área, a gente quer um maior tamanho da nossa esfera para preservar. Então, a gente vai ter que estabelecer isso aqui em 3. Porque se cortar menos, a gente já não vai estar cumprindo o que está sendo pedido. Se a gente cortar mais, a gente também não vai estar, a gente vai estar perdendo esfera. Muito bem. Aqui ele dá a figura, mostrando a região, a parte rachurada, onde que vai ser o corte, e aqui vai ser uma altura. Muito bem. Essa questão, você está vendo como é que o cálculo dela é fácil? Vamos acompanhá-la parte por parte. Muito bem. O que a gente tem aqui, um triângulo retângulo, que ele mesmo ofereceu pra gente. E aí o que ele fala? Se a gente sabe que o R é 3, esse R aqui que ele está oferecendo, lembra que a gente quer que o raio da seção cortada seja 3. Muito bem. Então o R aqui é 3. O que é essa diagonal? Ela não está conectando uma ponta dessa esfera até o centro. Então ela nada mais é do que o raio dessa esfera. Até que eu troquei aqui, eu chamei de AB, o raio da seção, e R, o raio da esfera. A gente tem um triângulo retângulo, que a gente tem 3 de um lado, 3 no cateto, 5 na hipotenusa. São um triângulo pitagórico, ou seja, um triângulo que ele tem uma sequência, que ele é muito conhecido e que, na verdade, que ele é proporcional. Ou seja, aqui é 3, aqui é 5, aqui é 4. E da mesma forma, por ser um triângulo pitagórico, se aqui fosse 6 e aqui fosse 10, a gente saberia que seria 8. Um assunto que facilita muito a nossa compreensão desses assuntos de geometria, dessas questões. Muito bem. Então a gente sabe que O até A é igual a 4, pelo nosso triângulo retângulo aqui. Então o que a gente quer saber? Ele quer saber a altura, certo? Para atingir, ele deve cortar em qual altura? Ali na imagem, não vou poder mostrar, senão o gravador não. A apresentação vai sobrepor. Muito bem, ele quer saber a altura. O que é a altura ali? A gente tem o nosso raio todo, vou até mostrar aqui. Nosso raio todo, ele vai até aqui, ele vem aqui, ele também vai até o final da esfera. A gente tem a nossa altura e a gente tem o segmento OA, que a gente descobriu valer igual a 4. Então, nada mais é, o nosso raio é o todo e as partes são H e OA. E a gente chega nessa equação aqui, H mais OA é igual a R. Agora só substitui tudinho, lembra que o R aqui, tanto por erro quanto para mostrar para vocês, o R aqui ele equivale ao raio da esfera. H mais OA é igual a R. H mais 4 é igual a 5. H é igual a 1.
poxa, mas é só isso, olha o tamanhozinho desse cálculo, sabe? A dificuldade está em você colocar os valores. Então, assim, poxa, e aí tem um enunciado desse tamanho, com uma figura complexa. Pois é, aí que tá a dificuldade. Sabe qual que é a outra dificuldade para fazer você não querer fazer questão de cara? Olha as alternativas. Isso daqui deve ter algum cálculo que chega nisso, mas tá principalmente sendo mostrado, você vai bater o olho nessa questão, você não vai querer fazer. Você vai olhar esse texto, poxa, vai ver que é esfera, geometria espacial, poxa. Quando você chega a ter um cálculo desse tamanho aqui, que não são nem mesmo um cálculo difícil, é 5, 3 e 4, e as alternativas também vão fazer de tudo para te fazer querer pular essa questão, talvez chutar essa questão, quando no final a resposta é 1. Enfim, gente, é isso. Tentei trazer de uma forma mais um pouco descontraída, apesar dos problemas técnicos, da correria. Essa aula no lugar do Gabriel que me pediu. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um feedback, tanto com o Gabriel, pode ser nos comentários, para que a gente realmente possa melhorar esse conteúdo. Caso algum professor precise, eu também vou substituir eles. Então é bom a gente sempre saber. Tentem revisar essa matéria. É uma matéria meio complicada, principalmente porque geometria espacial envolve muita abstração. A gente imaginar o que não está aqui, a gente sempre está olhando para uma tela, algo plano, ter que imaginar uma figura tridimensional. Essas questões abusam disso, então recomendo fazerem essas questões, fazerem as próprias questões ou de outros vestibulares para vocês encontrarem. Vocês viram aqui, essa questão ela não só usou as esferas, como também usou os cilindros. Então tem muita jogada de misturar esses assuntos de geometria espacial em uma só questão. Mas é uma matéria muito importante e que eu espero que vocês tenham conseguido absorver um pouquinho. Qualquer dúvida, sempre procurem a monitoria, procurem o professor. Podem me procurar também como meio monitor para vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido aprender. Tchau.